Muito boa noite a todos, 6 horas e 12 minutos no horário de Brasília. Começa agora o Pecuária BR desta terça-feira, 2 de janeiro. O governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse hoje que vai vetar o projeto de lei que cria a segunda-feira sem carnes. Esse texto foi aprovado na semana passada na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. E as manifestações contrárias continuam sendo veiculadas em todo o país. Se esse projeto virar lei, pode causar impactos negativos de até 29 bilhões de reais. Isso envolvendo toda a cadeia pecuária de corte. É o que diz o estudo da Agroconsult, empresa de consultoria, e você vai ver a entrevista com detalhes de um dos diretores, o Maurício Palma Nogueira. Nós vamos falar também sobre as exportações brasileiras de carne bovina. No acumulado de 2016, os embarques estão perto de 1,5 milhão de toneladas. Foi um bom ano para as exportações brasileiras. Você vai conferir os detalhes, números divulgados hoje à tarde pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Aqui você fica também com as informações do tempo. Vamos saber como estão as condições das pastagens da sua região e as cotações dos insumos para a produção de carnes e o preço do bezerro e também do boi gordo. Pecuária BR está no ar. Começamos o Pecuária BR de hoje com o quadro Tecnologia e Produção. Você que acompanha a nossa programação sabe que é uma parceria nossa aqui do canal do Boi com a Embrapa Gado de Corte. A repórter Kylie Rodrigues vai mostrar informações, pesquisas sobre a integração da agricultura com a pecuária. Vamos conferir. A partir de 2010, áreas com sistemas de integração cresceram no Brasil. A modalidade permite a eficiência do uso da terra em um mesmo local. Há possibilidade de se ter produção de grãos, fibras, madeira, energia, leite ou carne com plantios em rotação, consorciação ou sucessão. Segundo um levantamento de 2016, o Brasil tinha em torno de 11 milhões e 500 mil hectares com sistemas de integração, aí considerando todos os modelos de sistemas. Destes, a ILP era a que mais era utilizada, em torno de 84% dessas áreas. E já no Mato Grosso do Sul, é o estado com mais sistemas de integração, com mais de 2 milhões de hectares sendo utilizados com alguma modalidade de integração. De acordo com este pesquisador da Embrapa, quando o produtor, por exemplo, pretende iniciar o sistema ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, na propriedade, é preciso que se procure um responsável técnico, que no caso é um engenheiro agrônomo ou florestal. Toda a questão de solo, adubação e espaçamento entre as árvores, é ele o profissional indicado a orientar. O foco principal da fazenda deve ser levado em consideração. Se a minha propriedade tem um foco maior na produção de madeira, eu vou utilizar um arranjo, um maior número de linhas de árvore que favoreça a produção de madeira. Caso contrário, a minha propriedade tem um foco principal na produção de carne. Então, eu vou priorizar a minha pastagem, vou utilizar linhas simples, um espaçamento mais amplo. Hoje o que a gente tem visto é que espaçamentos próximos a entre 25 e 30 metros têm dado resultados melhores, tanto para a forrageira quanto para a pecuária, no caso, em detrimento das árvores. Você tem um número menor de árvores, só que elas vão crescer bem e você não perde tanta produtividade com a sua forrageira.
Os sistemas integrados têm crescido ao longo dos anos. Mesmo assim, ainda existem gargalos a serem rompidos. Antes de implantar, por exemplo, o F da floresta dentro da propriedade rural, é necessário que o produtor faça antes uma análise de mercado. O eucalipto, no caso, a árvore, como ela tem um ciclo mais longo, essa análise é um pouquinho mais complicada, porque você tem que projetar um cenário para 12 anos, 15 anos, até você obter essas árvores com diâmetro suficiente para ser abatida. Porque pensando em árvores dentro da ou silvopastoril ou integração lavoura-pecuária-floresta como um todo, nós temos que imaginar, pensar que essas árvores serão utilizadas para tora, produção de tora, que vai ser utilizada em serraria, que tem um valor agregado maior. Mesmo com a retração da crise econômica, o cenário da madeira para a serraria é otimista, com projeções de melhora dos preços. Assim como os maquinários utilizados, a logística com a madeira é fator que deve ser pensado antes de iniciar o plantio. É sempre interessante ele fazer uma análise, principalmente se ele está numa região onde haverá uma demanda dessa madeira, porque muitas vezes o lucro fica por conta do transporte. Então, se ele tiver na sua região serrarias e uma demanda maior por essa madeira, aí já fica mais fácil de viabilizar o plantio dessas árvores. Kaile Rodrigues para o SBA. 6 horas e 18 minutos no horário de Brasília. As últimas chuvas têm sido muito boas para o centro-sul do país. Isso melhora a umidade do solo e, consequentemente, as pastagens. Vamos saber da Graziela Gonçalves como é que fica o tempo nos próximos dias. As instabilidades se espalharam por grande parte do centro-sul do país por conta da passagem de uma frente fria ao longo deste final de semana e também no início desta. Vemos, inclusive, que a umidade do solo ainda segue mais elevada na maior parte dos estados e é principalmente no sul do estado do Rio Grande do Sul que essa chuva acabou sendo mais mal distribuída e a umidade do solo por lá não está tão elevada, o que desfavorece o desenvolvimento das pastagens na região da campanha. Agora, a expectativa ao longo desses próximos dias vai ser que a chuva ainda migre para o centro-norte do país e sobre o centro-sul o acumulado segue mais baixo. Tempo seco, inclusive, em grande parte da região sul e estado do Mato Grosso do Sul, mas os acumulados mais elevados só devem seguir mesmo entre o estado de Minas Gerais e Espírito Santo, onde podem chegar até os 70 milímetros. Já para o próximo período, essa chuva volta a migrar para o centro-sul e melhora as condições do solo. Já teremos acumulados que atingem até os 30 milímetros entre o estado do Paraná e também o estado de Santa Catarina. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. Com o produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que
foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. Economistas ouvidos pelo Banco Central melhoraram a expectativa de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, para 2017 aqui no Brasil. É o que diz o Boletim Focus, divulgado nesta terça-feira. Muito boa noite, Kleber Rabelo. Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. E é isso mesmo, o boletim do Banco Central informou hoje pela manhã que a estimativa de 1% para a expansão do Produto Interno Bruto em 2017 não era vista desde novembro de 2016. Para 2018, a melhora foi de 0,02 ponto percentual a 2,70%. Já para a inflação, não houve mudanças nas contas e a alta do IPCA em 2017 continuou sendo calculada em 2,78%. E para 2018, em 3,96%. A meta de inflação para 2017 é de 4,5% pelo IPCA, com margem de 1,5 ponto percentual para mais ou menos. Com a fraqueza da inflação e as sinalizações do Banco Central de que deve continuar reduzindo a taxa básica de juros no início deste ano, a expectativa é de que a Selic termine 2018 a 6,75% após fechar o ano passado na mínima histórica de 7%. É com você, Zaidan. Valeu, obrigado, Kleber. Depois do intervalo comercial, os números divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Os embarques de carne bovina pelo Brasil chegam a casa de 1,5 milhão de toneladas. Um bom ano para as exportações brasileiras. Até já. 6h26 no horário de Brasília. Depois do feriado prolongado, a Bolsa de Valores de São Paulo retomou os negócios nesta terça-feira. Vamos para lá com a Sara Kirchhoff. Boa noite, Sara. Como é que ficou o dólar hoje? Boa noite, Zaidan. Boa noite a todos. O dólar começou o ano em queda, com forte queda frente ao real e em queda também frente a diversas moedas ao redor do globo. Por aqui, os investidores estão monitorando dados de baixa inflação aqui no mercado doméstico. E nesta terça-feira, o dólar comercial, olha só, caiu mais de 1,5%, 1,62% é a queda para o dólar comercial nesta terça-feira, dia 2 de janeiro. O dólar que a gente via aí nos últimos dias de 2017 até R$ 3,33, hoje aparece por R$ 3,26 mais 10. Uma forte queda, portanto, para a moeda norte-americana nesse primeiro dia útil do ano. Zaidan, é com você. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Obrigado, Sara. Até já, então. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou hoje os números da balança comercial referente ao mês de dezembro. Foram 20 dias úteis de negócios internacionais. E o Brasil registrou em 2017, já segundo informações também do Ministério, o maior resultado positivo, o maior superávit na balança comercial. Mais de 67 bilhões de dólares contra cerca de 47 bilhões de dólares registrados em 2016. Mas vamos saber como é que foi o comportamento dos produtos do agronegócio no mercado internacional em dezembro, Kleber.
Certo, Zaidan, temos aqui as informações. Nos produtos do agronegócio, a soja em grão teve exportações diárias de 117.800 toneladas. No acúmulo do mês foram 2.355.000 toneladas. A alta de 296% em comparação com o mês de dezembro de 2016. A carne suína teve um embarque diário de 2.200 toneladas e no acumulado são 49.300 toneladas, alta de 12,2% em comparação com dezembro de 2016. Em relação ao frango, foram 14.800 toneladas na média diária e de 295,6 mil toneladas no mês, queda de 0,5% em comparação com dezembro do ano passado. O milho teve 199,7 mil toneladas diárias exportadas e 3.994 toneladas no mês, alta de 366% em comparação com o mês de dezembro de 2016. É com você, Zaidan. Obrigado, Kleber. Eu já estou aqui com o João Pedro para a gente falar dos números da balança comercial e também para fazer não sei se é retrospectiva, né? É complicado falar isso, não é? Uma avaliação da pecuária de corte em 2017. Tudo bem, João? Graças a Deus. Como é que passou bastante, né? de Réveillon? Foi bem, tranquilo. Foi tranquilo? Tranquilo. Cuidando da bezerrada? Hoje, eu estava mexendo, passei também na fazenda, peguei chuva bastante. Chuva nessa época é uma benção de Deus. Até no sul do Brasil que estava faltando chuva, está chegando chuva, né? Coisa boa, né? Isso é graças a Deus. Pena que uma faixa ali do Nordeste ainda não está com a... Mas lá vem há muitos anos, não é só de agora. É. Mas os reservatórios do São Francisco, e o Sobradinho é o exemplo mais clássico dele, estava com menos de 2%, está com 8% já, multiplicou por 4 já a reserva. Está melhorando a situação. Está chovendo em Minas, né? Interessante, antes de nós começarmos a fazer essa avaliação da pecuária de corte, vamos falar da pecuária de leite também. O João trouxe aqui uma revista, João. 2002. 2002, portanto, quase 16 anos. Vou até mostrar aqui a capa da Globo Rural, não sei se é possível fechar, mas não tem problema. Aqui o importante é mostrar a revista Globo Rural de 2002, cuja manchete principal era balde cheio, bolso vazio. Parece que nós vimos muito isso esse ano também, né, João? E vai repetir, se não mudar o modelo de produção de leite no Brasil, infelizmente vai repetir daqui 2, daqui 4, vai acontecer isso. Esse exemplo, quando o Brasil chegou a 21 bilhões de litros de leite ano, a imagem era essa, ou seja, o produtor não tinha renda e continua não tendo renda com 32 bilhões de litros hoje. Quer dizer, estamos aumentando a nossa produção. Mas não sobra dinheiro para o produtor de leite. Mas quem produz? Está pagando. Está pagando. Eu sou vizinho de um assentamento, os caras pagam 70 centavos por litro de leite. Eles recebem 70 centavos? Recebem 70 centavos por litro de leite, pagam para eles. É um absurdo, você não remunera nada. E o problema da pecuária de leite... A renda final para esses... Olha, no Brasil, nós temos 5 milhões e 300 mil propriedades rurais, alguma coisa próxima a isso. Fala-se que 3 milhões e meio de propriedades rurais, cuja, na sua grande maioria, é o leite, a rendazinha, não chega a um salário mínimo por adulto que mora na propriedade. É muito pouco. Por isso é que muitos filhos vão para a fazenda para ganhar pelo menos um salário mínimo. Sai da pequena propriedade, sai do lote e vai trabalhar em outras atividades, porque infelizmente não remunera. Não tem futuro. O Brasil vai ter que mudar radicalmente a questão do leite, nós temos que melhorar a produtividade, melhorar a qualidade, ter condições de exportar. Esperamos que o Brasil volte a crescer, a economia brasileira volte a crescer para que haja demanda interna e melhore a situação, que o produtor de leite está pagando para produzir. Bom, vamos ver alguns destaques da pecuária de corte em 2017. A nossa produção preparou alguns números, longe da gente querer fazer uma retrospectiva, João Pedro, mas vamos colocar na tela alguns números de problemas enfrentados, né? Tivemos carne fraca, já foi muito falado sobre isso nesse balanço de fim de ano, e ainda no comecinho a gente vai falar sobre a fiscalização dessa operação, sobre denúncias de corrupção, de gente facilitando
problemas dentro da indústria, gente do Ministério da Agricultura, enfim. Com isso, o Brasil perdeu muito nas suas exportações. União Europeia, China, Coreia do Sul, que respondiam o ano passado por 27% das compras internacionais de carne, essas compras acabaram caindo. Pode mostrar outra tela para a gente ver? Em abril, logo depois da Operação Carne Fraca, março, o Brasil exportava 125 mil toneladas de carne bovina. Março aconteceu a Operação Carne Fraca. O resultado, você está vendo aí, caiu para 93 mil, impacto forte no mês de abril, como era de se esperar. Muita gente deixou de comprar, depois voltou a comprar do Brasil. Maio, isso já subiu para 118 e chegando a agosto a 150 mil. Vamos ver mais informações numa outra tela, antes da gente falar dos números atuais. Apesar de um ano bastante conturbado, as exportações de carne bovina devem registrar esse ano alta. A gente já vai falar sobre isso porque temos o fechamento do ano agora. Isso era uma expectativa, né, de uma receita de 6 bilhões e 200 milhões de reais, mas nós já temos esse fechamento aqui, João. Não sei se temos mais tela, mas vamos ver como é que ficaram os números divulgados hoje, João. Carne bovina, em dezembro de 2017, o Brasil, aqui nós temos o faturamento, foi de 460, quase 467 milhões de dólares. Quase meio bilhão. Quase meio bilhão de dólares, isso em dezembro com 20 dias úteis. A média diária exportada foi de 5.400 toneladas, para um acumulado nesses 20 dias de 108, quase 109 mil toneladas exportadas. A tonelada no mês de dezembro valeu no mercado internacional 4.300 dólares. Aí nós temos novembro do ano passado, um mês antes, 495 milhões de faturamento, uma média diária de 5.800 toneladas para um acumulado de 116 mil. Tonelada um pouquinho menos valorizada, 4.264 dólares. Se nós compararmos em volume, dezembro com novembro, houve uma queda de 6,5% no volume. Depois nós temos nessa linha 3, o mês de dezembro do ano passado. O Brasil faturou 366 milhões de toneladas com embarques de 4 mil toneladas. Veja que pulou de 4 mil para 5 mil e quase 6 mil, né, diárias. No mês de dezembro do ano passado, 87 mil toneladas exportadas, com o valor da tonelada até menor do que o atual, 4.193 dólares. Em volume, o Brasil exportou 37% a mais agora, em dezembro, na comparação com o dezembro do ano passado. Vamos ver quem mais comprou a nossa carne. Também foi muito dito aqui. A China comprou 190 mil toneladas de janeiro a novembro, Hong Kong 367 mil, totalizando esse mesmo bloco, afinal de contas, são o mesmo bloco, 557 mil toneladas, os nossos maiores clientes disparados para a nossa carne bovina, João. E vão continuar sendo, né? A China vem crescendo muito o consumo de carne, tem uma renda, melhorou a renda no chinês, você tem um processo de urbanização muito efetivo na China. 700 milhões de pessoas deixaram o campo e foram para cidades na China nos últimos 30 anos. E com esse crescimento da economia chinesa, você criou uma classe média com poder de compra. Hoje o consumo chinês é muito baixo ainda, alguma coisa por volta de 6 quilos por habitante de ano. Cada 1 quilo a mais que a gente conseguir brigar, serão 1.400.000 toneladas de carne bovina que poderia chegar no mercado. A China, 50% do crescimento das importações de carne bovina nos próximos anos serão para o mercado chinês. Você hoje, Hong Kong, que também faz parte da China, mas é uma província mais ou menos independente, é o primeiro comprador de carne do Brasil. Compra muito e compra muito miúdo. 95% dos miúdos que são produzidos no Brasil são exportados para Hong Kong.
Hong Kong, na realidade, é um grande entreposto na Ásia. Ele recebe carne, processa, manda para outros países, inclusive para a China continental. Essa vocação, porque ficou 100 anos no mãos sob ingleses. domínio da Grã-Bretanha, Grã-Bretanha então, lá, comercializando tudo com todo mundo. Então, ele tem essa vocação, e a própria China respeita isso. Ela é uma província independente, tem problemas políticos sérios lá, mas eles respeitam, já que Hong Kong é um grande centro, não é só em comercial como industrial, né? de indústrias de ponta, de alta tecnologia. Agora, você fez um retrospecto, Zé, né? Eu lembrei da carne fraca. Nós aqui mesmo, eu e você conversávamos, o dia que a China proibiu as importações, suspendeu as importações de carne brasileira em função daquelas maldita operação carne fraca lá. Então, nós comentávamos isso e nós comentávamos também que acreditávamos que num prazo muito curto o chinês voltaria a comprar do Brasil. E o que aconteceu? Acho que não demorou nem 10 dias, voltou a comprar. Por quê? Porque o Brasil tem mas impôs algumas condições. Mas coisas pequenas, porque ele conhece o Brasil. O chinês conhece, o Hong Kong tem um cliente tradicional, sabe que aqui as coisas acontecem com respeito, tem um sistema de frigoríficos modernos, etc. Aconteceu o problema, só que a Operação Carne Fraca foi uma operação midiática, da mídia, que criou problemas para o Brasil em função de que levou a mensagem que aqui estava tudo por conta do à toa. Não era, são alguns fatos pontuais que com a operação foram mostrados e que foram resolvidos. Um fruto bom dessa operação que foi daí para frente, os superintendentes estaduais não foram mais nomeados por indicação de partidos políticos, foram nomeados técnicos que conhecem o assunto. E esperamos que isso vá, daqui para frente, se confirme. Porque não pode colocar num cargo-chave, como é o caso de uma superintendência estadual, um candidato a deputado estadual, candidato a deputado sei o quê, porque é uma pessoa que não tem habilitação para o cargo. É muito importante para o Brasil, é muito importante para o setor agropecuário. Eu falei da China porque a China tem uma condição para importar a nossa carne. China e Arábia. De uma qualidade, de uma idade. Que não é padrão para os outros clientes. A China, no acordo sanitário que o Brasil tem com a China e com a Arábia Saudita, que foram os últimos países que o Brasil voltou, que ficaram fechados há uns anos atrás, depois daquele caso lá no Paraná, daquele caso atípico de BSE, a China colocou uma cláusula que só pode ser abatido animais com até 30 meses para ser exportado para a China. Como a China tende a ser o principal comprador de carne bovina, nós esperamos que os frigoríficos também cumpram isso e, principalmente, prestigiem aqueles produtores que entregam um animal bem acabado e que com idade menor que 30 meses. Já que é um grande cliente, que vai ser o principal cliente do Brasil nos próximos anos, com certeza absoluta. A China, nós temos que atender essa exigência dele. E isso vale. Apesar de não estar escrito, é muito importante que o Brasil tivesse essa política de procurar prestigiar animais com abate mais precoce, para ter uma carne mais macia, uma carne com mais textura, com mais sabor, porque isso é a maneira de você consolidar o mercado. João, vamos falar dos números divulgados hoje ainda pela Secretaria de Comércio Exterior. O Brasil exportou o equivalente a 17 bilhões e 600 milhões de dólares, isso em dezembro, com 20 dias úteis, 21% a mais do que dezembro do ano passado e 5,5% a mais do que novembro agora, 21% a mais do que 2016, e 5,5% a mais do que em novembro deste ano. E importou 12 bilhões e 600 milhões. Resultado, um saldo de praticamente 5 bilhões de dólares. No acumulado de 2017, foi o maior superávit da história, desde que se começou a avaliar esse superávit, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, 67 bilhões de dólares. Para a gente ter uma ideia, no ano passado esse superávit foi de 47 bilhões, quer dizer, agora 20 bilhões a mais de resultado positivo, João. O que isso representa? O que pode significar para nós isso? Desculpe. Dadá, hoje o Brasil é um grande exportador, mas está ocupando esse espaço e gera um superávit recorde.
O primeiro produto do Brasil é soja, disparado. Alguma coisa por volta de 27, 28 bilhões de dólares. Soja Soja as em grão. exportações de soja em 2017 foram de 67 milhões de toneladas. Alguma coisa por volta de 27 bilhões só em grãos. Depois tem mais farelo e mais óleo. Depois vem 2 produtos minerais, petróleo e minério de ferro. O quarto já é açúcar e aí daí para baixo quase todos são agrícolas, agropecuários. Carne de frango, algodão, milho. Milho nós chegamos a 30 milhões de toneladas de milho exportado, com um produto que vale 155 dólares, valia agora em dezembro, no Porto. Ou seja, o Brasil tem condições e consegue enfrentar essa burocracia, essa questão de falta de infraestrutura. Nós estamos falando ser recorde e faz 2 meses ou 3 meses que tem uma greve de auditores da Ministério da Fazenda e que atrapalha o processo e mesmo assim o Brasil consegue fazer. Imagina se esse país funcionasse normalmente. Mas o que significa esse superávit maravilhoso? Vai mudar alguma coisa? De que maneira isso tem um impacto positivo? Uma parte do superávit deve ser em função das importações. Cresceu muito mais as exportações do que as importações. O Brasil passou numa recessão desgraçada, 2014, 2015, 2016. Houve uma retração, especialmente no que se refere a bens de capital, etc. Então, as importações caíram e não acompanharam o ritmo das exportações. E o mundo inteiro hoje depende do alimento produzido pelo senhor e pela senhora. Ou seja, o Brasil hoje é responsável por alimentar os 210 milhões de brasileiros e mais 1 bilhão e pouco de outros países. O Brasil é o grande fornecedor de soja, de carne bovina, de frango. Nós estamos criando milho. Milho nós disputamos com os Estados Unidos, o americano é o primeiro, nós somos o segundo colocado no mercado internacional. E com uma característica importante, nosso milho tem uma qualidade excepcional. Hoje, um dos grandes importadores de milho do Brasil é o Japão, que é caracterizado por ser um país exigente em qualidade de produtos. E um dos maiores importadores de milho do Brasil é o Japão. Então, o Brasil tem quantidade, tem qualidade, o mundo reconhece a qualidade do Brasil. Nós temos os problemas nossos, infelizmente, internos, que em algum momento esse país tem que botar a casa em ordem. Obrigado, João. Bom trabalho. Depois do intervalo comercial, as informações de mercado, vamos saber como é que ficaram hoje os preços do suíno, do frango e mais tarde um pouquinho os preços da pecuária. E ainda hoje, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que vai vetar o projeto de lei aprovado na semana passada pela Assembleia Legislativa de São Paulo, que cria a segunda-feira sem carnes em estabelecimentos públicos do estado. Daqui a pouco. 6h48, já mostramos aqui no programa a previsão do tempo para o Centro-Sul, agora a parte de cima do mapa brasileiro. No norte as chuvas estão bem distribuídas, mas tem uma parte no Nordeste, até comentamos isso aqui agora há pouco, que ainda não está boa para as pastagens. Vamos saber com a Graziela Gonçalves como é que fica o tempo por lá. A umidade da Amazônia continua se espalhando pela maior parte do país e agora também volta aos poucos para a região Nordeste. Porém, o índice de umidade do solo ainda segue mais baixo por lá. Só teve uma melhora mesmo, foi sobre o oeste e sul do estado baiano. Já grande parte da região Norte segue com o índice de umidade do solo bem elevada. E a expectativa para esses próximos dias é que a chuva passe a melhorar um pouco mais para o interior da região Nordeste. Teremos acumulados que na Bahia podem chegar até os 30 milímetros, o que não reverte a situação do solo, mas já começa a melhorar bastante. Já na região norte ainda continua chovendo, mas os maiores volumes acumulados devem vir para o próximo período. Isso porque as instabilidades por lá podem trazer acumulados que atingem até os 100 milímetros entre o sul do estado do Amazonas, do Pará e norte do estado do Mato Grosso. Infelizmente, a chuva volta a diminuir na região nordeste, o que acaba agravando a situação do solo. Obrigado, Graziela. Agora vamos chamar o Adriano Edival, que apresenta o quadro Touros do Dia.
Olá, amigos que estão sempre acompanhando a nossa programação. Esse é o Touros do Dia e nós temos o objetivo de apresentar a você ferramentas que vão fazer a diferença no seu plantel. Desta vez, vamos mostrar duas máquinas. Quero apresentar a você o Pacar e vou te mostrar também o peruano. Pode colocar o Pacar na tela. Esse touro ele é de propriedade do Jorge Biasi. Olha a qualidade do touro que eu vou te mostrando. Esse touro ele é 17,13 da laçada no Garoto de Naviraí. É isso mesmo, um touro muito bem avaliado, a 17,80 a dose. Olha a musculatura que esse touro apresenta, olha o comprimento de carcaça que esse touro mostra. Através do telefone 479-9195-3297, você vai adquirir pacote com 100 doses, vai fazer um investimento, né? Pacar de Naviraí, o touro que vai aparecendo na tela aí, ó. Um touro que na NCP ele possui DEPs excepcionais para precocidade, fertilidade, DEPs excepcionais, ele é top 5% para acabamento e é top 1% também. Esse touro que eu estou mostrando para você aí para rendimento e para essa conformação de carcaça, né? Ele é top também, extraordinário na NCP, um touro destaque, top 13% na NCP. No PMGZ ele possui DEPs excepcionais para 450 dias, ou seja, ao sobreano. Ele é top 4%, né? Um acabamento de carcaça extraordinário. Eu quero chamar a atenção dos amigos para isso. Um touro, presta atenção, hein? Um touro que é top na área de odilombo, ele é top 0,1. É isso mesmo. Para a área de odilombo, ele é top 0,1, melhor em 1000. Touro jovem, utilizado este ano no Jorge Biasi. Tivemos resultados de 1000 inseminações, 63% de prenheses. 1000 inseminações. Olha a profundidade de costela que esse touro tem. A impressão que eu tenho é que ele tem uma costela a mais. O espaçamento entre as costelas parece que é maior. Isso está agregado a rendimento de carcaça e a peso, né? Tudo isso. Então, um touro específico para colocar peso e colocar carcaça também. Colocar peso na carcaça, né? Rendimento e acabamento com marmoreio. Olha o ratio dele, 0,57, marmoreio 3,6. Cobertura de gordura com quase 14 milímetros em regime de coleta aos 24 meses. Quer mais? Precocidade, peso, rendimento, acabamento de carcaça, produzindo animais que irão pesados e acabados ao abate e, óbvio, muito mais precoces, muito mais jovens. Esse é o Pacar de Naviraí. Traz para mim e põe na tela o peruano. Deixa eu ver o peruano, pode colocar na tela um touro muito bem pigmentado, forte, expressivo, esbanjando testosterona, um touro másculo, que eu vou mostrando para você. Ele é de Naviraí com o Edson Bernardes, né? Ele é filho do campeão, numa vaca famurra de Naviraí. É um touro que é destaque para as DEPs de stayability. A área de odilombo ele é top 4%, para acabamento ele é top 0,1%. Touro top 6% na NCP. No PMGZ, ele é destaque para DEPs de peso ao ano, peso ao sobreano, ganho de peso diário, top 0,1% para acabamento de carcaça também. E no índice da ABCZ ele é top 3%. Touro Penat 2016, com maior número de doses solicitadas, 1.200 doses, um dos destaques da bateria da Cemex em vendas. É isso mesmo, touro com muita precocidade, acabamento, rendimento, ratio extraordinário 0,55, marmoreio de 3,8, cobertura de gordura de 11,46 milímetros em regime de coleta. Seus primeiros filhos da Naviraí já impressionam pela musculatura e pela estrutura. Touro para colocar rendimento de carcaça, precocidade e acabamento. Seus filhos são muito corretos e bem caracterizados. Um dos melhores touros da Naviraí. Olha a profundidade de costela que ele tem, essa virilha baixa, essa pigmentação que eu já destaquei na apresentação do touro. Através do 479-9195-3297 a R$25 a dose, você adquire o pacote com 100 doses. Bom, falei de dois touros nessa nossa participação, falei do Pacar e falei também do peruano. São dois touros que vão fazer a diferença no seu plantel. Um abraço a todos, muito obrigado. Lembrando sempre, a Cemex existe para levar um material genético, ou seja, um conceito que farão a diferença no seu plantel, que farão a diferença na sua produtividade, visando lucro. Lógico, sempre ao lado de quem produz, sempre ao lado do homem do campo. Até uma outra oportunidade, querendo Deus. Valeu, obrigado Adriano Edival com o seu Touros do Dia. Vamos mudar de assunto um pouquinho. O produtor de soja de Mato Grosso do Sul tem até o dia 10 agora de janeiro para registrar ou cadastrar na Iagro, que é a Agência de Defesa Sanitária do Estado, a área que ele cultiva ou vai cultivar, claro, já está cultivando, melhor dizendo, na safra 2017-2018. Kleber Rabelo tem os detalhes.
Zaidan, o cadastramento está previsto na lei que estabelece as medidas sanitárias para a prevenção, controle e erradicação da ferrugem asiática no estado e estabelece como penalidade, em caso de descumprimento, uma multa de 100 unidades fiscais estaduais de referência, que na cotação deste mês representa R$ 2.511. De acordo com a Semagro, o cadastro é um pré-requisito para a implementação de medidas de defesa sanitária contra a ferrugem no estado e pode ser feito unicamente pela internet no site da Iagro. É com você, Zaidan. Valeu, obrigado, Kleber. Vamos voltar à bolsa com a Sara. Ô, Sara, como é que ficaram os preços do milho hoje? Oi de novo, Zaidan. Tá tudo igual, os preços do milho, do suíno e do frango também. Mas, já em 2017, fazer um adendo aqui antes, de acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a produção recorde fez com que os valores do milho caíssem fortemente aqui no Brasil. De acordo com os pesquisadores, a produção total de milho na safra 2016-2017 foi de mais de 97 milhões de toneladas, a maior da história, e 47% superior à da temporada anterior. No balanço do ano, o indicador Esalq/BMF/Bovespa caiu 12,2%, com a saca de 60 quilos em R$ 33,53 no dia 26 de dezembro. E hoje, como eu falei, tudo igual no mercado do milho. O valor da saca de 60 quilos permanece o mesmo do dia 28 de dezembro, quando aconteceu o último levantamento do CPEA para o preço físico do mercado do milho, que continua então em R$ 33,77 a saca. Passamos para o milho no mercado futuro, que hoje teve queda nos principais contratos. O contrato entregue agora em janeiro deste ano caiu 0,30% nesta terça-feira, no primeiro pregão do ano aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. No último pregão do ano passado, nós mostramos o valor da saca entregue para o contrato entregue em janeiro em R$ 33,30 e hoje, então, com essa queda, passou para R$ 33,20 no ajuste atual e assim também permaneceu nos últimos negócios. O contrato de janeiro foi o mais negociado para o mercado do milho nesta terça-feira aqui na Bolsa de Valores de São Paulo, com 620 negociações. Já os contratos entregues em março deste ano tiveram uma leve alta de 0,03%, com o valor da saca passando para R$ 34,10 no ajuste atual e caindo 5 centavos nos últimos negócios. Os contratos entregues em maio deste ano, caíram 0,21% e o valor da saca, que no último pregão de 2017 aparecia por R$ 33,92, hoje foi para R$ 33,85 no ajuste atual e ficou também assim nos últimos negócios. E os contratos entregues em setembro deste ano caíram 0,62% e o valor da saca ficou 20 centavos abaixo daquele visto no fim do ano passado, no último pregão do ano. Hoje, então, o valor da saca para o contrato de setembro de 2018 aparece por R$ 32,18 no ajuste atual e ficou aí 8 centavos abaixo nos últimos negócios. Já vou seguindo para o preço do suíno no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA, no estado de Santa Catarina, que apresenta o mesmo valor também do dia 28 de dezembro, R$ 3,39 é o preço do quilo do suíno vivo no estado de Santa Catarina. E o preço do frango congelado no atacado de São Paulo também permanece sem alteração por R$ 3,79 o quilo, de acordo com o indicador CPEA para o mercado físico. Alguns aí dos fechamentos do primeiro dia útil do ano, né, Zaidan? Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do mercado do bezerro e também do boi gordo. É com você mais uma vez. Legal. Obrigado, Sara. E depois do intervalo comercial, nós vamos mostrar um estudo da Agroconsult, que é uma empresa de consultoria do agronegócio, apontando o seguinte: se o projeto de lei aprovado na semana passada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que cria a segunda-feira sem carnes, se for aprovado, o impacto negativo para toda a cadeia já tem um custo, de acordo com esse estudo, 29 bilhões de reais. Um custo não, um valor estimado. Mas hoje mesmo o governador Geraldo Alckmin, de quem depende o veto ou a sanção a esse projeto aprovado, disse que vai vetar esse projeto de lei
que estabelece essa segunda sem carne quando fica proibido o fornecimento de carne em qualquer estabelecimento público do estado de São Paulo. Daqui a pouco nós vamos mostrar a entrevista de um dos diretores da Agroconsult, o Maurício Nogueira, que tem esse estudo para a gente. Até já. 7h02 no horário de Brasília. Vamos falar um pouco mais desse projeto de lei aprovado na semana passada na Assembleia Legislativa de São Paulo, que cria o Segunda-feira Sem Carnes. Vamos só recapitular. Esse projeto, o texto dele prevê o seguinte: fica proibido o fornecimento de carnes nos estabelecimentos públicos mantidos pelo estado de São Paulo. E isso tem causado uma série de críticas e muita gente da pecuária indignada com a aprovação de um deputado, Feliciano Filho, que é um deputado ambientalista que se elegeu pregando o bem-estar dos animais, contra as agressões dos animais. Teve cerca de 200 mil votos no estado de São Paulo, né, às custas dessa pregação. E o projeto é de autoria dele e foi aprovado. Muita gente diz até, no final de semana, circularam informações de que teria havido um acordo entre a bancada do governo para aprovação do orçamento de 2018 e, em função desse acordo, houve essa aprovação desse projeto de lei, que depende agora do veto ou da sanção do governador Geraldo Alckmin. Hoje, numa entrevista a uma emissora co-irmã nossa, o Canal Rural, o governador disse que vai vetar esse projeto de lei. Paralelamente a essa informação, nós temos outra, a de que se esse projeto virar lei, ou seja, ficar proibido o fornecimento de carnes nas escolas, nas penitenciárias, nos restaurantes, enfim, todos os órgãos públicos mantidos pelo governo do estado de São Paulo, o impacto será não apenas para a pecuária paulista, mas para toda a cadeia pecuária brasileira, e já tem um valor que é 29 bilhões de reais. É o que diz um estudo da Agroconsult, uma empresa de consultoria do agronegócio. Já vamos mostrar a entrevista que a Sara Kirchhoff, em São Paulo, fez com o Maurício Nogueira, que é diretor da Agroconsult. Vamos então a São Paulo, mas antes, Sara, vamos saber como é que fecharam os preços hoje do bezerro e do boi gordo. É isso mesmo, Zaida. Vamos lá, então. No mercado físico, bezerro e boi gordo em queda nesse primeiro dia útil do ano, mas no mercado futuro, o boi gordo teve alta aí nos principais contratos. Eu começo destacando o preço do bezerro no indicador CPEA mercado físico, que hoje, então, caiu quase 2%, 1,93% foi a queda do preço do bezerro nesta terça-feira, 2 de janeiro. O preço do bezerro, que aparecia na última semana por R$ 1.171,41 por cabeça, hoje, então, com essa desvalorização, passou para R$ 1.048,75 por cabeça o preço do bezerro no mercado físico no estado aí de Mato Grosso do Sul. A arroba do boi gordo, como eu já antecipei, também teve uma queda hoje, mas uma queda bem menos significativa no mercado físico, que foi de 0,07%, então ficou muito parecido com o valor que a gente via aí na última semana do ano de 2017, que era R$ 146 a arroba, e hoje, então, caiu 10 centavos o preço da arroba do boi gordo no mercado físico no estado de São Paulo, de acordo com o indicador CPEA. No mercado futuro, o boi gordo tem alta aí nos principais contratos. Os contratos entregues agora em janeiro subiram 0,37% nesta terça-feira, passando de R$ 148,00 a arroba para R$ 148,55 no ajuste atual e caindo aí 5 centavos nos últimos negócios. Os contratos entregues agora em fevereiro deste ano tiveram queda, o único contrato destacado aqui em queda nesta terça-feira, uma queda de 0,44%, passando aí do ajuste anterior de R$ 147,65 para R$ 147,00 a arroba no ajuste atual, subindo ainda 5 centavos nos últimos negócios. Os contratos entregues em março deste ano subiram 0,34% e o valor da arroba,
que aparecia antes por R$ 146,90, hoje saltou para R$ 147,40. E os contratos entregues em outubro deste ano, lembrando que outubro é um mês referência no mercado do boi gordo, tiveram uma leve alta de 0,07%, passando de R$ 153,70 para R$ 153,80 a arroba no ajuste atual, ficando 30 centavos abaixo nos últimos negócios. E como você antecipou, Zaidan, eu conversei com o Maurício Nogueira, que é um dos consultores, também diretor da AgroConsult, que falou aí sobre esse projeto de lei, que ainda é um projeto de lei, da segunda-feira sem carne aqui no estado de São Paulo e dos impactos que a sanção desse projeto de lei poderia trazer economicamente para o setor de carnes do Brasil. E lembrando, né, que a cidade de São Paulo é a maior cidade do Brasil, isso falando só em município, né, porque a lei seria estadual. É a maior cidade do Brasil, uma das maiores cidades do mundo, então os impactos seriam aí bilionários. Nós vamos acompanhar agora a entrevista, então, com o consultor Maurício Nogueira, com quem eu conversei aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Maurício Nogueira, consultor da AgroConsult, bem-vindo ao SBA e está aqui para falar desse assunto polêmico, hein? Eu agradeço o convite, Sara, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O que a gente pode falar desse projeto de lei aí que foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, nesse momento, aguardando aí a sanção ainda do governador? Sara, é praticamente sem palavras pelo absurdo que ele representa. Primeiro, pela característica extremamente autoritária, né, de querer forçar um projeto que é baseado numa ideologia que é quase uma religião, e você quer forçar por lei, né? Ora, no começo, obrigando os restaurantes ou estabelecimentos que trabalham em órgãos públicos a tirar a carne da segunda-feira, e nas escolas. Lembrando que as crianças mais humildes, muitas vezes, têm na escola a única fonte de proteína do dia, né? Ou a principal fonte de proteína no dia. Então, através disso, o projeto de lei pretende criar uma cultura que o Estado de São Paulo passe a adotar segunda-feira sem carne, que é extremamente baseado em informações falaciosas, em mentiras, em meia-verdades, né? Então nós temos que ter muito cuidado, um absurdo que isso tenha passado na Câmara, enquanto a gente vê um deputado só adotar uma ideia estúpida, a gente fica tranquilo, é só uma pessoa. Agora, quando a Câmara, que representa o eleitor, o cidadão paulista, admite um projeto desse, nós temos que ficar preocupante e extremamente alerta. E além desse impacto aí no desenvolvimento, né, dessas crianças, que, como você falou, muitas delas só têm essa fonte de proteína mesmo na escola, além desse impacto, tem um impacto financeiro. O AgroConsult já fez, inclusive, um levantamento aí dos possíveis prejuízos que pode trazer. O que vocês constataram nesse primeiro momento? Exatamente. A gente não conseguiu, porque a gente não tem ainda os dados do tamanho dos restaurantes que atendem o setor público, né, e nem as escolas, mas a gente tem um mercado paulista. Então, imagina que o projeto tenha efeito positivo e consiga atingir o objetivo dele, que é criar a cultura que o estado de São Paulo todo tire a carne da segunda-feira. Uhum. Nós calculamos apenas para a carne bovina, falta ainda calcular o frango e o suíno, mas só na carne bovina, esse impacto da retirada de um dia de consumo de carne no estado de São Paulo causaria uma perda de 29 bilhões por ano no Brasil todo, né? Esse efeito todo aconteceria na cadeia produtiva. Também a gente teria o fim, né, a extinção de 250 mil empregos diretos, né, nos frigoríficos e nas fazendas, uhum. E teríamos ainda um impacto de outros 5 bilhões em salário, que são aqueles salários criados por efeito renda, quer dizer, aquele empregado que está na atividade, gasta dinheiro no comércio, isso gera um emprego, quer dizer, um caos, né, em termos do ponto de vista financeiro e arrecadatório. Lembrando ainda que nós temos que contabilizar a carne de frango, que tem a mesma proporção de consumo da carne bovina, e a carne suína. É muita coisa, né, Maurício? Será que o deputado Feliciano Filho pensou em tudo isso? Eu acredito que não pensa. Eu estou preocupado, reforçando, com o restante dos congressistas, né, dos parlamentares, como é que isso passa. Eu estava lendo a justificativa para o projeto de lei, é cheio de informação que não se confirma, e inclusive parte delas já foram contestadas cientificamente, né, que é o caso a pecuária é um mal para o meio ambiente. Não é.
né? Nós estamos, inclusive, tendo um problema hoje de ordem social, não ambiental. Acreditava-se que a pecuária teria dificuldade de disponibilizar área para outras demandas. A área vai sobrar, significa que donos dessas áreas e funcionários que trabalham nessas áreas vão ficar sem emprego. Né? A única forma da gente desacelerar esse processo é aumentando o mercado de carne e diminuindo a queda de preço real. Né? A iniciativa do deputado aprovada pelo Congresso vai no sentido contrário. Ela acelera o caos social nas fazendas que estão perdendo competitividade por não conseguirem se adequar tecnologicamente. Quer dizer, eu nunca consegui ler, até hoje, em 20 anos de trabalho, eu não vi uma coisa tão desastrosa em torno da pecuária. E a gente nunca ouviu falar tanto em pecuária sustentável como a gente ouve falar nos dias de hoje, né, Maurício? Pois é, e aí o sustentável, a gente tem que lembrar que é um tripé. Né? Quando fala sustentabilidade, normalmente a gente já remete à parte ambiental. Tem que lembrar que tem um lado econômico, é esse impacto que nós calculamos lá. Tem um lado social, que é esse impacto que poucas pessoas veem lá. Se o tripé, um pé dessa base quebra, os outros dois vão cair também. Então, imagina que eu tenho um caos social lá naquela área pequena, afastada, longe de tudo. E aquele produtor que está lá, ele vai tentar sobreviver criando algum problema ambiental. Né? Então, a gente perde essa sustentabilidade. E, inclusive, bem lembrado por você, o próprio Estado de São Paulo, através do IZ, né, da APTA, há um mês e meio atrás, né, na virada de novembro para dezembro, fez um congresso de sustentabilidade, quer dizer, o próprio Estado tem material suficiente através da Secretaria da Agricultura para combater um absurdo desse que os congressistas do Estado deixaram passar. A grande bronca não é com o deputado, ele está defendendo a religião dele, isso é uma prática praticamente igual a uma religião, né? Os outros deputados deixaram passar um projeto baseado em argumentos infantis, totalmente indefensáveis. Aí falando de como que funcionaria esse que agora é um projeto de lei, caso sancionado vire lei, seria então a proibição do consumo de carne nas escolas, principalmente, aí o fornecimento para as crianças, para os estudantes, mas tem também as lanchonetes particulares que funcionam dentro das escolas e dos órgãos públicos. Como é que ficaria? Elas podem fornecer ou não? Não, eles seriam proibidos. Então, dentro das escolas, essas lanchonetes seriam proibidas dentro de qualquer órgão público. Então, dentro de um estabelecimento, eles não poderiam fornecer carne na segunda-feira e teriam que anunciar. O que aconteceria na prática? Tendo possibilidade, o cidadão, funcionário público, sairia dali e compraria em outro. Quer dizer, é capaz de ele quebrar esses estabelecimentos privados que trabalham dentro de órgãos públicos, porque ele tem que cumprir uma lei que não faz sentido. E como é que ficaria com as autarquias do governo do estado de São Paulo? Também estariam incluídas? Todos, tudo que tem a ver com o setor público estaria incluído dentro desse projeto de lei, né? Seja atendendo a sociedade, que é o caso das escolas, como atendendo o próprio funcionário público, ou quem eventualmente vai almoçar nesses restaurantes administrados pelo setor público. E o setor da agropecuária ele já vem se posicionando contrário, né? Inclusive a Associação Brasileira de Proteína Animal e outros órgãos a gente vem acompanhando aí que estão se posicionando contra esse projeto de lei nesse momento. Com certeza, né? Tanto todas as entidades, né? A BPA, a BIEC já se posicionaram, outras associações também já se posicionaram, todo o setor se posicionou contra o absurdo que é, né? Provavelmente nós vamos ver as universidades se posicionando, a secretaria deve se posicionar, todo mundo que tem algum conhecimento do assunto vai se colocar contra. Mesmo assim, Sara, esse posicionamento custa, né? Orçamento que eu tenho que tirar de outros lados para combater ideologia, dogma, obscurantismo, né? Então, tudo isso vai minando a competitividade. A gente poderia usar esse recurso para melhorar a qualidade, melhorar a eficiência, atender melhor a população, entregar um alimento mais barato, de uma forma mais eficiente. Mas não, a gente tem que se defender de ideologias que estão sendo empurradas goela abaixo por efeito da lei.
né? Então, volto a reforçar a preocupação diante disso. É importante esclarecer que muitos órgãos estão se posicionando contrários, mas não é contrários esse movimento, né, de vegetarianos, não é contrário a isso, mas é uma imposição, né? Acaba sendo uma imposição e essa é uma decisão muito pessoal, né, Maurício? Exatamente. A opção de ser vegetariano ou não, ela é individual e tem que ser respeitada. Né? A pessoa pode, inclusive, achar que todos os demais têm que ser vegetarianos. Então, crie uma entidade como existe, né, para divulgar esses conceitos. Agora, forçar por lei, eu estou misturando interesse público, né, com iniciativas não embasadas em ciência. É uma ideologia, é um modo de vida e eu estou impondo. Né? O contrário também pode ser imposto e a gente não concorda com isso. Imagina obrigar o vegetariano ou o vegano a comer carne. Né? Não, cientificamente é provado que a carne é fundamental. Tanto é que lá em Santa Catarina uma criança foi morta porque os pais não queriam dar leite materno ou leite sucedâneo para ele. Né? Eu posso obrigar, então? Não tem sentido. É a opção da pessoa. Tem que ser defendida. A liberdade individual tem que ser a maior bandeira do Estado. O Estado organizado serve para dar segurança e para defender liberdades. A hora que eu tomo essa liberdade, eu perdi a função básica do Estado. E o Congresso do Estado de São Paulo, né, a Assembleia Legislativa, está sinalizando isso para a população do Estado de São Paulo. Esse, para mim, é um alerta e é um sinal muito perigoso. E analisando toda essa mobilização aí que a gente já consegue acompanhar, a expectativa é que o governador do Estado de São Paulo não sancione esse projeto de lei. Eu acredito que sim, né, Sara? Seria um absurdo, principalmente do ponto de vista de um governador que está há tantos anos se reelegendo e que tem pretensão a ser presidente. Porque o grande impacto que vai causar não é no Estado de São Paulo, é fora do Estado de São Paulo. Então, em termos políticos, não tem sentido que esse projeto passe pelo governador, né? Ele tem que ser vetado. Tá certo, Maurício. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui e volte sempre. Eu que agradeço sempre o convite, Sara. Perfeito. Esse foi Maurício Nogueira, consultor da Agroconsult, e nós voltamos ao programa. E hoje, então, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, já falou que vai vetar esse projeto de lei da segunda sem carne. Ele falou isso em uma entrevista para o Canal Rural e, durante a tarde, a assessoria de imprensa do governo do estado de São Paulo me confirmou isso em nota. E a nota diz o seguinte: o governador Geraldo Alckmin argumenta que o projeto de lei é inconstitucional, pois a implantação de programas é atribuição do Poder Executivo, e destacou que medidas dessa natureza demandam mudança de cultura e não se dão por intervencionismo do Estado. Essa foi então a declaração do governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin. Zaidan, com você mais uma vez. Sara, muito obrigado. Obrigado pela entrevista também. Vamos saber como se comportou o mercado do boi gordo nesta terça-feira, dia 2, primeiro dia útil de 2018. Como era de se esperar, uma paradeira geral foi o que constatou a Scott Consultoria. Vamos saber detalhes com o Alex Lopes. Olá, hoje é dia 2 de janeiro de 2018, ano começando, o mês de janeiro começando. No mercado do boi a gente tem ainda um cenário de definição, né, como seria óbvio para esse período. Poucas indústrias negociando, poucos pecuaristas entregando boiada, negociando ativo no mercado. Então a gente tem no mercado andando praticamente de lado, com pouquíssimas mudanças nas cotações. O Pará, por exemplo, que é uma região em que as chuvas têm atrapalhado os embarques, é uma das poucas regiões em que a gente teve mudança, né, nos preços, alta nas cotações. Em São Paulo, muitos frigoríficos, ou a maior parte deles, estão fora dos negócios. Os que estão negociando não encontraram facilidade para encontrar boiada, né, como é fácil, como é normal de se ver nesse período, já que, como eu disse, poucos pecuaristas estão dispostos a negociar ainda. Mas enfim, é um mercado ainda de abertura, que a gente não consegue caracterizar com nenhum viés definido. Isso deve ser ficar um pouco mais claro ao longo da semana e principalmente na semana que vem, né? Então vamos aguardar, vamos ver como o mercado se movimenta nos próximos dias, sempre lembrando que janeiro é um período sazonal de queda de consumo, impostos começam a ser pagos, a população sempre tem dívida contraída no ano anterior. Então esse é o pano de fundo que a gente tem no mercado hoje, né? Mas de forma geral, na prática, foram pouquíssimas movimentações e pouquíssimas as mudanças de preço.
Bom, pessoal, um grande abraço a todos. Até a próxima. Eu sou Alex Lopes, zootecnista e consultor de mercado da Scott Consultoria. Valeu, Alex. Muito obrigado. Vamos conferir os preços agora. No sul do país, nas praças pesquisadas, não teve alteração. São preços à vista que você está dando uma olhada. Vamos para a região norte agora. No norte, alta de R$1 na arroba no Marabá, em Marabá, Pará, e também em Paragominas. A alta em Paragominas foi até maior, de R$2 por arroba. Então vamos repetir. Em Marabá, R$1 de alta, em Paragominas, R$2 de alta. Na região Nordeste, preços estáveis, sem alteração. Na região Centro-Oeste também não teve alteração, nas praças que você vê, Goiânia, as de Mato Grosso do Sul. Nas praças do Mato Grosso, uma alta de R$1,50 na arroba no norte do estado. Nas outras praças, preços estáveis. Na região Sudeste, dá uma olhada, também não tivemos alteração de preço. Vamos olhar agora os preços para uma boiada de bom acabamento de carcaça, apurados pela Rural Business. Preços à vista também, sem mudanças no sul e nas demais regiões. Vamos dar uma passada para você acompanhar. Segundo a Rural Business, sem alteração, pode mudar a tela para a região norte. As 3 praças, preços estáveis. Vamos para o Nordeste agora. Centro-Oeste. E finalizando a apuração, região Sudeste do país. Vamos chamar agora o nosso repórter em Brasília, o Odacil Canepa, que traz a seguinte informação. O Ministério da Agricultura amplia a atuação dos estados e municípios no Plano Nacional de Combate à Febre Aftosa. Vamos ver. Uma equipe gestora foi criada pelo Ministério da Agricultura para acompanhar o Plano Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. A equipe vai atuar nos órgãos públicos e junto à iniciativa privada. O coordenador da equipe explica como vai atuar o Ministério da Agricultura em 2018 para atingir a meta estipulada até 2023. São ao todo 97 ações. Grande parte delas está relacionada ao setor privado, ao setor produtivo. Então, é importante que o setor produtivo conheça quais são essas ações e opinem a respeito, como o plano, desde o início, foi construído desta maneira. Então, esperamos que essa participação ocorra, porque dessa maneira, também nos municípios, estão previstos, não é propriamente equipe gestora, mas fóruns, reuniões, onde também vai ser explicado como que o plano está colocado e como que nós vamos atingir os objetivos previstos nele. Entre os objetivos, um dos objetivos é termos o país livre de febre aftosa sem vacinação. O plano traz claramente quais são as etapas a serem cumpridas para que consigamos subir cada um desses degraus. Uma série de ações. Inclusive, essas avaliações, olha, conseguimos realizar o que estava previsto, qual a qualidade dessas ações, isso que vai nos dar segurança para seguir adiante. E com essa proposta de participação conjunta, integrada de todos os setores, é realmente a segurança que nós temos, porque nós avaliaremos sempre com o pé no chão, tanto com quem elabora as normas, como com quem cria os animais, realiza as vacinações e a indústria que vende os produtos. Nós teremos, com o país livre de febre aftosa sem vacinação, uma melhoria no status sanitário do produto, ou seja, produto de melhor qualidade, exatamente, com valorização no mercado interno e no mercado externo, pois sabemos que existem países que não importam produtos, especialmente a carne, de países que ainda vacinam ou que têm casos de febre aftosa. O programa prevê que o Brasil deve ficar livre da febre aftosa sem vacinação já nos próximos 10 anos. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. Nos últimos 5 anos, a Embrapa Gado de Corte lançou no mercado 5 variedades de forrageiras de pastagem. Uma média de uma nova forrageira por ano. É importante lembrar que para lançar uma
um capim no mercado, a Embrapa leva 8, às vezes 10 anos de pesquisa, testando em biomas diferentes, antes de colocar as sementes para comercialização. Nós vamos ver agora no quadro Tecnologia e Produção a repórter Kylie Rodrigues abordando esse assunto. Os materiais proporcionam opções aos pecuaristas para a diversificação das pastagens, atendendo nichos específicos de problemas que a Embrapa já havia detectado. No caso das cultivares de pânico máximo, a primeira lançada é a BRS Zuri, que veio para cobrir a deficiência do capim Tanzânia, que apresentava problemas com manchas foliares. Em seguida, chega a BRS Tamani, pânico com porte mais baixo, alto valor nutritivo, onde o objetivo é o ganho individual do animal, maior em relação a outras cultivares. A terceira cultivar dessa que a gente está comentando dos pânicos máximos é a BRS Quínia, que também é um porte intermediário, né? Ele ficaria entre o Tamani e o Zuri, porém também com alto valor nutritivo, né? Então dá uma boa taxa de lotação associada com um bom ganho individual dos animais também. E essas foram as 3 últimas cultivares de pânico, né? Então houve aí uma gama aí de diversificação, né? E também atendendo essas questões pontuais. Quando o assunto é braquiária, em 2013 a Embrapa lança a BRS Paiaguás. O material é voltado para a produtividade no período seco, associada com a facilidade de manejo direcionada a sistemas integrados. A novidade do momento é a BRS Ipiporã, híbrido de braquiária brisanta com rusisiensis, que desde o início já apresentou 2 pontos positivos. O primeiro é a resistência à cigarrinha das pastagens, né? E aí a gente inclui a resistência à marranarva, cigarrinhos do gênero marranarva, que é aquela cigarrinha da cana-de-açúcar. Até então a gente não tinha nenhuma cultivar resistente a isso no mercado, nenhuma outra brisanta era. Então ele entra sendo a única cultivar hoje disponível no mercado resistente a essa cigarrinha da cana-de-açúcar, né? E também bom valor nutritivo, né? Ele das brisantas é o capim que tem o melhor valor nutritivo em termos de valor de proteínas, valores brutos de proteína e digestibilidade. Atualmente já se tem no mercado várias opções de cultivares, seja de braquiárias ou pânicos. Na Embrapa, o objetivo com os lançamentos é a diversificação de forragem na fazenda. As novas que são lançadas, é interessante plantar numa área menor, né? Todas elas plantar numa área menor e ver em cada propriedade qual que vai melhor, né? Porque é só o olho do dono que vai fazer essa escolha bem feita, né? Kylie Rodrigues para o SBA. O Pecuária BR termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia, sua audiência. Voltamos amanhã às 6h15 no horário de Brasília aqui pelo Canal do Boi. Agora você fica com Renato Lapenta e o Brasil Gourmet. Até amanhã.